Convido a ficar de pé junto conosco. Momento especial agora para louvarmos o nosso Deus, olhar para Ele e engrandecer o seu santo nome. Vamos cantar aquela música Vem, essa é a hora da adoração para preparar o nosso coração para esse momento. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher no tesouro maior terá. Vem. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesse momento, Pai, diante do Senhor, de pé, Pai, para cantar, ó Pai, engrandecer o Teu santo e precioso nome, Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito ministre em cada coração que está aqui hoje, Pai, falando de acordo com as necessidades individuais de cada um de nós, Pai. E nós queremos, ó Pai, render a Ti louvor e honra, ó Pai, com as nossas vozes, Pai. Em nome de Cristo, que nos colocamos de pé na Tua presença. Amém. Eu quero viver, buscar e aprender a ser como Tu és para mim. Eu vejo em Ti beleza e poder, és vida, o caminho, amor sem fim. Meu Jesus, meu mestre, meu rei e Senhor. Meu Jesus, meu mestre, meu rei, Senhor. Eu quero viver, buscar e aprender
ser como tu és para mim. Eu vejo em ti beleza e poder. És vida ao caminho, amor sem fim. Meu Jesus, meu mestre, meu rei e Senhor. Meu Jesus, meu mestre, meu rei e Senhor. Só as vozes. Meu Jesus, meu mestre, meu rei e Senhor. Meu Jesus, meu mestre, meu rei e Senhor. Pai da criação, na terra, céu e mar, os céus são tua morada. Glórias a Deus vamos dar. Deus de maravilhas que são sem fim, tu és santo, santo, precioso Deus, revela-te a mim. Tu és santo, santo. Ao amanhecer, a luz você celebra, e se eu tropeçar nas trevas, o seu nome vou clamar. Deus de maravilhas que são sem fim, tu és santo, santo, precioso Deus, revela-te a mim. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Aleluia ao Deus da terra e céu, aleluia ao Deus da terra e céu, aleluia ao Deus da terra e céu. Deus de maravilhas que são sem fim, tu és santo, santo, precioso Deus, revela-te a mim. Tu és santo, santo. Vamos orar? Feche teus olhos aí do seu lugar. Vamos falar com frases curtas ao nosso Deus, louvor a Ele nesse momento.
nosso Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado por quem tu és, Deus. Te louvamos por quem tu és, Pai. Um menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Lava-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Amém. Doce esperança da volta do nosso Senhor Jesus, amém? Pode tomar o seu lugar, sentar. Bom dia de novo, então. Começamos com uma notícia muito boa, né? Graças a Deus, glórias a Deus pela sua misericórdia para conosco. A gente tem, então, estado no meio de uma série de encontros com Jesus, e diante desses encontros a gente pode ser confrontado diretamente, o nosso coração moldado, porque, de fato, em alguns encontros a gente acaba revendo e revivendo tudo aquilo que a gente ouviu no Abismo Ligado ou no plano de salvação no dia que nos convertemos, porque não acaba sendo um evangelismo aquilo que Jesus faz nesses encontros. Ele fala um pouco dessa nova esperança, um pouco dessa nova vida, um pouco de onde as pessoas têm que depositar realmente toda a sua esperança e toda a sua vida, né, no caso. Hoje a gente vai falar sobre um texto específico, mas eu vou deixar em Lucas 23, se vocês já quiserem ir abrindo suas Bíblias. Eu não fiz a riminha que nem o Francesco, mas também temos uma proposição que, se você esquecer de tudo que eu falar aqui hoje, lembre-se disso. Que a gente vai falar um pouco de qual a receita da salvação.
E a receita da salvação é um encontro de Cristo Jesus com um coração humilde e quebrantado. A gente vai ver hoje na história 2 ladrões que vão encontrar Jesus, mas a gente já fala um pouco do texto. Acontece que aqui eu pensei, assim como Jesus fazia e o falava através de parábolas, a gente pensar nesse quesito de receita. O passatempo favorito do brasileiro, normalmente, então, na frente da TV, é assistir a novela. Mas fato é que nos últimos anos, alguns reality shows têm tomado conta das nossas televisões e dos horários nobres. E dentre esses reality shows, os que a gente mais assiste em casa é os gastronômicos. Então, não sei quantos de vocês já assistiram MasterChef, mas todo mundo tem alguém que pensa assim, essa pessoa podia estar lá, eu vou inscrever meu amigo e minha amiga lá. Mas o MasterChef, independente se ele é das crianças, dos adultos amadores ou dos adultos profissionais, sempre tem um momento de tensão quando a receita é a culinária, é a confeitaria. Quando envolve confeitaria, sempre tem uma tensão no ar. Fazer sorvete. Quem não lembra quando tem prova de fazer sorvete? Se você acompanha, você vai saber que o coração palpita um pouco mais na hora. Tem toda uma edição de TV para isso. Mas fato é que a tensão está no ar quando há confeitaria. Porque a confeitaria ela é completamente diferente da cozinha salgada, em que a gente vai lá, coloca um pouquinho de orégano, prova. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. A confeitaria, ela lida com alguns processos químicos e algumas reações, então ela tem que ser normalmente pesado, tem que ser exatamente tudo certinho, porque senão depois desanda. Quem nunca fez um bolo que não cresceu e terminou o dia frustrado por causa disso, né? Eu fiz um bolo uma vez, e eu acertei e nunca mais fiz de novo, para não dizer que eu errei um. Então eu tenho 100% de aproveitamento em bolos. Mas fato é que a gente tem, então, um caminho só para acertar a receita do doce, que é ser assertivo. É tu pesar tudo direitinho, é tu colocar tudo na ponta do lápis aí, depois, logicamente, anotar nos livros de receita para nunca esquecer, inclusive os insucessos. Mas fato é que, assim como a receita de doce, a gente tem percebido, nesses encontros de Jesus, que a salvação tem uma receita específica. A salvação tem uma receita que dá certo e uma receita que dá errado. A gente viu, mais do que uma receita que dá errado, no caso, né? Mas a gente viu, então, o encontro do jovem rico, que o galego falou aqui. E o jovem rico é um encontro que não termina em salvação. A gente não sabe depois o nome da pessoa, enfim, né? Se depois ela teve um encontro pessoal com Cristo novamente e foi salvo, mas fato é que o relato não nos traz salvação no fim desse encontro. Jesus desafia o jovem rico a praticar tudo aquilo que ele falava que obedecia, mas pelo visto, na hora ele percebeu que a obediência dele não era tão de coração assim. A gente viu o encontro com a mulher samaritana marginalizada, que terminou em salvação. Terminou em salvação, e não só na salvação dela, mas de outras pessoas. O pessoal de Samaria pediu para Jesus ficar mais 2 dias ali. A gente viu o encontro de Nicodemos, que também termina de uma forma nebulosa. Um religioso da época, que conhecia tudo, mas que Jesus fala para ele, olha, tu precisa nascer de novo. Nada que tu viveu até hoje faz sentido se a gente analisar a verdade que eu vos trago. Por fim, semana passada, a gente conheceu Zaqueu, que também, a semelhança do jovem rico, tinha seus bens e seu apego a isso, mas a gente viu um arrependimento que demonstra imediatamente uma correção. Ele muda na hora, ele é transformado na hora, ele toma decisões baseado nessa nova vida na hora. E no meio de tudo isso, então, a gente vai ver 2 receitas de um encontro com Jesus, então. Uma que significou condenação, a outra significou salvação. A gente vai ver, então, que a disposição do nosso coração é fundamental quando a gente tem um encontro com Cristo. E eu estou
convencido ultimamente que por vezes a gente realmente deve voltar a relembrar aquilo que a gente aprendeu no Abismo Ligado, aquilo que a gente aprendeu quando conhecemos a Cristo no plano de salvação, para a gente identificar se a gente está seguindo o caminho correto mesmo, se a gente está crescendo da forma certa, se a gente está crescendo da forma correta, se a gente colocou o fermentinho da forma certa na nossa receita ou não. Então, a gente vai ver que um coração orgulhoso gera condenação e confrontação, enquanto um coração humilde gera salvação. O texto de hoje a gente vai ver que a profundidade de uma verdadeira conversão, ela não está linkada a quanto tempo a gente tem para disponibilizar para Deus. Porque a gente vai ler o texto dos ladrões da cruz, e um deles é salvo e tem uma vida diferente nos seus últimos suspiros. Não é vir todo domingo aqui que nos salva, não é ler a Bíblia todo dia que nos salva, o que nos salva é aquele Cristo Jesus que estava crucificado ao lado deles. Amém? Então vamos ler Lucas 23, do 33 ao 43, para entender um pouco mais desse encontro e um pouco mais do que aconteceu. A gente está ali, então, contextualmente na semana da Páscoa. Jerusalém está lotado, e lotado para ver, as ruas lotadas, então, para ver o Nazareno que seria crucificado, o profeta Nazareno. A gente sabe que não era somente um profeta, mas o Deus em forma de pessoa. Mas eles lotaram a cidade pela festa e viam, então, as ruas lotadas e pessoas zombando. Enfim, é esse mais ou menos a tônica que a gente vai sentir aqui. A pessoa zombando de Jesus porque ele havia falado que era Deus e como ele havia falado que era Deus e estava sendo crucificado. Vamos ver isso, então, a partir do versículo 33. Fala o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se era o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima deles que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Vamos orar rapidinho. Deus, te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco através desse texto, através desse encontro duplo com Jesus, que a gente saia daqui transformado pela tua palavra hoje. É isso que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vimos ali os dois encontros, mas antes de entrarmos no que os ladrões falam e nos pontos dessa receita que dá errado e certo, respectivamente, eu gostaria de ressaltar duas questões. E as duas questões, elas são uma análise como um todo do texto. Em primeiro lugar, é que a gente se depara com dois ladrões, dois malfeitores. Eles sofreram a pena de morte por estar sendo crucificados junto com Jesus. Então, o termo grego que usa para designar o que eles tinham feito diz que aqueles que usam violência para roubar abertamente. Então, é possível que eles fossem condenados por algum homicídio ou um latrocínio, alguma coisa do gênero. O fato é que quando a gente lê, a gente pensa, um ladrão foi salvo. Mas a gente acredito que até por isso que Lucas utiliza-se disso num momento tão importante da vida de Jesus,
Porque Lucas, em seu evangelho, ele traz esse conceito de que os religiosos de Israel rejeitaram o rei. Então, as boas novas de que Jesus salva pecadores é aberta também para os gentios. Então, no fim da vida de Jesus e no seu último encontro, Lucas ressalta esse diálogo para deixar claro que todos nós estamos no mesmo pacote antes de sermos salvos. Todos nós temos mais semelhança, e não fiquem bravos comigo, mas todos nós temos mais semelhanças do que a gente gostaria de admitir com esses ladrões. Tiago 2,10 diz que quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, o fato é que nós somos tão miseráveis quanto os 2 ladrões na cruz. E isso é uma tentativa de dizer que, gente, se a gente é salvo, não é mérito nosso. Assim como não foi mérito do ladrão. Assim como às vezes a gente olha com estranheza achando que é injustiça. Porque a gente vai na igreja todo domingo, o cara se converteu na hora ali. Não, a gente é tão ruim quanto se não fosse pela graça de Cristo que nos alcançou. O segundo aspecto que é importante destacar, e que tem um pouco a ver com isso, é que o que o ladrão fez não é um plano de vida. Às vezes eu lembro da minha adolescência, uma época um pouco mais imatura, de pensar, então eu posso viver minha vida toda do jeito que eu quiser e no último dia da minha vida eu me converto e está feito, né? Mas o fato é que a verdadeira conversão, ela faz com que o ladrão se arrependa de toda a sua vida e se entristeça de que ele não teve mais dias para servir a Jesus. É isso que significa. Se a gente já experimentou essa verdadeira conversão, a gente olha, coitado desse ladrão que se converteu e não pôde viver o que a igreja vive, não pôde louvar a Deus com seus lábios todos os dias de sua vida. Essa é a paixão pelo Cristo que tem que nos desafiar também. Então, esses 2 aspectos eu acho importante a gente ressaltar. Que nós somos mais próximos dele do que gostaríamos de admitir e que isso não é um plano de vida. A verdadeira salvação em conversão não enxerga vantagem em viver a vida distante de Deus e se converter no último dia. Isso é desvantagem. E agora, então, podemos entrar nas 2 receitas que foram apresentadas a Jesus. O primeiro encontro, então, ele está no versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. O que o primeiro ladrão demonstrou, então, é que ele tem um encontro com Jesus e apresenta e transborda um coração orgulhoso, zombador e egocêntrico. O zombador e orgulhoso estão presentes na primeira frase. Você não é o Cristo? Parece que na cabeça do ladrão não entra um Deus que aparenta ser frágil ao ser crucificado. A verdade é que a expectativa do que significava ser Deus para o povo estava diferente daquilo que eles estavam vendo. E se a gente estuda um pouco do contexto dos evangelhos, a gente vê que é exatamente isso que Jesus mais contrapõe. Essa expectativa de que seria um Deus que iria resgatar Israel e fazer Israel reinar sobre todo mundo e que eles não iam ser mais subjugados por Roma, mas eles iam subjugar todos os povos, e, enfim. Essa é a expectativa do povo. A expectativa de um Deus que fosse tomar as rédeas do mundo naquele momento. E a gente, milhares e milhares de anos depois, sabe que o Deus de verdade se entregou para que a gente tivesse vida. É isso que significa. Mas a perplexidade e o orgulho que a gente vê na frase de você não é o Cristo, ela é presente no dia de hoje. Ele fez escola. Afinal, nos últimos tempos, eu até procurei algumas coisas nas redes sociais, algumas frases. Joguei no Twitter. Eu acredito em Deus, mas não acredito num Deus que... Quem nunca ouviu essa frase? Eu acredito em Deus, mas não acredito que Deus puniria a pessoa só por não acreditarem nele. Eu acredito em Deus, mas não acredito num Deus que puna uma forma de amor. Eu acredito em Deus, mas não acredito que Deus mande o seu povo matar pessoas.
Enfim, a gente acha que entende mais de Deus do que Deus, por vezes. E o ladrão aqui parecia e apresentou um coração orgulhoso que achava que entendia mais do que era Deus que próprio Cristo. Parece engraçado, parece cômico para nós que nos vemos hoje, mas a verdade é que todo ambiente que o cercava zombava de Jesus, dizendo, pô, tu não é o Deus, não é tu. E ele realmente o era. E a gente vai ver a seguir. O segundo ponto, e a segunda frase que ele fala é salve-se a si mesmo e a nós. Lendo esse texto, eu relembrei das minhas épocas de juventude com os meus amigos, que a gente tinha uma brincadeira que chamava Eu Duvido. Quando a gente queria que alguém fizesse alguma coisa idiota, tipo, a gente quer que tu faça apoio no meio do shopping. Eu duvido que tu faça. Eu duvido. Até uma coisa que às vezes eu uso com o Davi. Eu duvido que tu suba ali a escadinha. Ontem a gente estava na piscina. Eu duvido que tu consiga sair da piscina. Que ele não estava querendo sair e ele foi. A gente às vezes pensa que a gente consegue mexer com o brio da outra pessoa de alguma forma. E a mim parece que duvidando de quem Cristo era, duvidando dele ser Deus e pedindo para ele salvar-se a si mesmo e a nós, é uma tentativa desesperada do ego do ladrão dizer, pô, eu quero ser salvo, mas eu não estou disposto a pagar o preço que tem que ser pago. Eu não me arrependo, eu vou continuar a mesma vida depois, mas, se tu é o Cristo, tu vai me deixar morrer aqui? Essa é a tônica da conversa. Então, o coração egocêntrico, zombador e orgulhoso que o primeiro ladrão apresenta não se encaixa naquilo que o Evangelho nos exige e nos pede para essa receita certa de salvação. Então, a primeira receita que a gente encontra, que é um encontro de Jesus somado com coração orgulhoso, zombador e egocêntrico, não resulta em salvação, resulta em condenação. Mas nem tudo está perdido. Temos então o segundo encontro. O segundo encontro que nos traz esperança. O segundo encontro que nos traz uma nova expectativa de vida. E está ali a partir do versículo 40. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino, enfim. Primeiro vamos analisar o contexto. Era um ladrão que estava ali crucificado. Ele estava com Jesus do lado também. Estava todo mundo falando, pô, tu não é Jesus, tu não é o Deus. E aí, como é que faz? Vai morrer? Não pode ser. Não pode ser verdade, então não é o Deus. Qual que seria a reação lógica do segundo ladrão? A reação lógica é entrar na brincadeira e dizer, pô, cara, tu não é Deus? Tá morrendo que nem a gente? E isso talvez nos sirva de lição para admirarmos mais ainda a fé e o arrependimento desse ladrão. Por quê? Porque esse homem demonstrou confiança, e uma confiança espantosa, quando ele viu Jesus morrendo na cruz, e mesmo assim acreditou que ele teria um reino. É fé. Não dá para explicar. Mas, ao mesmo tempo, é aquela certeza das coisas que não vemos. E foi isso que se chocou ao coração do ladrão, que ofereceu no seu encontro com Jesus, então, um coração quebrantado e arrependido. Um coração quebrantado e arrependido é a receita certa que resulta em salvação. O coração humilde, ele é capaz de reconhecer os erros e dar glória a quem merece. E veja bem, é isso que o ladrão está fazendo ali. Ele entendeu, Jesus... Primeiro ele responde para o ladrão, a gente merece estar aqui. Esse cara não merece. Não tem temor nenhum, o cara não merece estar aqui, a gente merece.
eu estou errado, eu fiz tudo errado, eu mereço a morte. Mas Jesus, lembra-se de mim. Parece contraditório ele querer um prêmio reconhecendo que ele estava errado. Mas a verdade é que esse ladrão entendeu tudo. Ele entendeu a salvação. Ele entendeu o plano de salvação. Que ele estava errado, que tudo nele estava errado e que a salvação, por fim, não dependia dele, mas dependia de quem Jesus era. Não de quem ele era, do que ele havia feito, mas de quem Cristo, crucificado do lado dele, era. E é isso que a verdadeira receita de salvação nos traz. É entender que esse pedido dele a Jesus não está pautado nas obras e conquistas dele durante a vida, mas ele se esvazia completamente de si mesmo, rendendo graças a Jesus e dizendo, eu acredito. Lembra-se de mim. Tenha misericórdia de mim. Eu percebi que a salvação não está nos meus atos, mas no teu. Não depende de quem eu sou, mas de quem ele é. De quem Cristo Jesus era. E é fato que isso se transformou em salvação, que essa receita deu certo, à medida da resposta de Jesus no versículo 43. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então a salvação, a receita certa, o encontro com Jesus, através de um coração humilde e quebrantado, arrependido, resulta em fé. Uma fé genuína, uma fé salvífica, que muda o destino do ladrão. Como a gente viu nos encontros anteriores que aconteceu com Zaqueu, que se arrependeu. Um coração quebrantado, um coração humilde, que entendeu que estava errado. A mulher samaritana que foi confrontada e não respondeu, Jesus, todo mundo erra. Todo mundo erra, tu vem aqui me apontar meu erro. Não. Ela entendeu. É um coração humilde, um coração quebrantado. Um coração humilde e um coração quebrantado respondem com fé. E muda completamente o destino das nossas almas, como Jesus mesmo o diz. Mas também muda a nossa atitude. O ladrão, de fato, não teve tempo de transformar sua vida ou de produzir obras que mostrassem arrependimento, frutos do arrependimento. Ele não teve tempo para isso. Mas o fato é que essa nova conversão e a salvação tem que produzir frutos imediatamente, constantemente e permanentemente. A velha tônica que a gente sempre fala é que se a gente não está crescendo, a gente está diminuindo. A musiquinha das crianças do leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, tem uma versão que fala não irá crescer, mas eu concordo mais com a diminuirá. Diminuirá. O fato é que nós, como convertidos, retornando ao dia que encontramos a Cristo Jesus, retornando ao dia que tivemos um encontro pessoal com Cristo Jesus, tínhamos esse coração quebrantado e humilde. Como está esse nosso coração hoje? Continua sendo transformado, continua sendo santificado, a justificação já aconteceu, mas o nosso processo de santificação, o nosso crescimento, os frutos, a nova conversão deve produzir frutos imediatamente, constantemente e permanentemente. Isso não quer dizer que a gente seja perfeito depois da salvação, mas deve nos desafiar constantemente do verdadeiro motivo pelo qual nós vivemos. E o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui e nós vivemos é a vitória de Cristo Jesus no Calvário. O verdadeiro motivo pelo qual a gente está aqui hoje é que eles zombaram, falaram, você não é Jesus, você não é o Cristo, salva-se a si mesmo. Mas ele não estava pensando em salvar a si, estava pensando em salvar a nós. E é por isso que a gente está aqui hoje. Ele realmente era Deus, ele realmente era o Cristo, era o Messias, era o enviado. Mas ele não estava lá para salvar a si mesmo, mas para salvar a nós. Glória a Deus por isso. A salvação, então, não reside na nossa capacidade de sermos bons, mas deve nos constranger a viver uma vida aos pés da cruz.
deve nos constranger a viver uma vida nova. Ela cria uma ruptura completa de pensamento, de comportamento. Não sou mais o centro, mas Cristo o é. Ao mesmo tempo que uma conversão traz essas mudanças instantâneas e genuínas, como Zaqueu, que se arrependeu na hora, fez mudança, né? Ele, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu se arrependeu, propôs um plano de mudança, mas a transformação do coração, ela é dia a dia com Cristo. Com certeza, no seu dia a dia, depois ele ainda foi tentado a extorquir, ele foi tentado, mas a mudança é a caminhada dia a dia com Cristo. E é tão importante quanto o momento da nossa conversão. Faça agora, então, uma breve avaliação da sua vida. Quais as mudanças e transformações foram visíveis e perceptíveis de hoje, voltando no tempo até o dia da sua conversão? O que você mudou, o que foi transformado? Quais decisões você tomou que desagradavam a Deus e não fez mais? O que você tem sido transformado esse ano? A gente tem esse calendário que nos permite essa renovação de ano ali, e a gente tem realmente um sentimento, o ano está acabando, vamos fazer tudo novo ano que vem, vamos fazer tudo diferente, dá uma questão de expectativa e esperança, mas se a gente analisar do início do ano até agora, quão mais próximos de Cristo nós estamos? Nós melhoramos, pioramos, crescemos, diminuímos, continuamos com o coração quebrantado e humilde diante de Jesus, ou deixamos que a religiosidade nos impedisse de crescer? A confiança nas nossas próprias obras talvez nos atrapalhou nesse processo. E isso o Vanderlei falou antes aqui, tem 200 pessoas envolvidas em ministérios, amém, glória a Deus por isso. E o envolvimento na igreja é o sentido da gente estar aqui, é se envolver uns com os outros, é se doar uns aos outros, mas o fato é que às vezes a gente estuda a Bíblia, vem na igreja e tudo, e isso às vezes ensoberbece o nosso coração. E é por isso que às vezes a gente tem que lembrar que a receita certa da salvação é um coração humilde e um coração quebrantado. A partir daí, nós responderemos com fé e com transformação. Quais mudanças positivas, então, esse ano lhe trouxe? Você é mais parecido com Cristo hoje do que no início do ano? Uma verdadeira conversão é baseada em arrependimento e numa fé genuína e sincera. Quais os frutos dessa fé genuína na sua vida? Tem um momento para orar agora. Na sequência eu vou orar e a gente já vai fazendo a transição para a ceia. Já vai ter um momento de ceiarmos e celebrarmos que o zombado Jesus da cruz realmente era Deus e realmente morreu e ressuscitou. E essa é a esperança que nos traz aqui hoje, essa esperança que nos faz comemorarmos, celebrarmos no meio de uma celebração. Essa é a esperança que nos faz ceiarmos hoje com alegria no coração de que Cristo Jesus morreu, mas venceu a morte. E por isso, hoje, Ele traz transformação à nossa vida e transformação ao nosso coração. Amém? Deus, muito obrigado porque a Tua palavra nos mostra quem nós somos. Porque ela aponta nossos erros, nossas falhas. Nos mostra e nos aponta que o único motivo de esperança que temos é Cristo Jesus. Assim como os ladrões na cruz, estávamos com nossas vidas destinadas à morte. Mas por causa da Tua morte e ressurreição, a gente pode ter uma nova vida. Obrigado porque Tu nos convence, nos mostra que estamos errados, que somos falhos. Obrigado porque um dia, por Tua imensa graça e misericórdia, o Senhor planejou nos resgatar. Que esse motivo de gratidão, esse constrangimento, que essa sensação de reconhecer que nós não merecemos nada, nos desafia a mudarmos dia a dia. E a dia após dia, buscarmos sermos mais parecidos com Cristo.
Muito obrigado porque Tu foi misericordioso. Muito obrigado porque em nosso coração, lendo agora parece cômico, mas ao mesmo tempo nos machuca lermos toda essa zombaria que foi feita na cruz. E o Senhor foi obediente até a morte. Foi gracioso até a morte, foi misericordioso até a morte. E ressuscitou, nos dando uma esperança de vida nova. Que isso seja visível na nossa vida, nos frutos que a gente dá. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o motivo do sangue e do corpo de Jesus serem entregues foi mudar nossa sorte, nosso destino imediatamente. Após o nosso encontro com o coração humilde e quebrantado, nossa sorte e nosso destino mudaram. E nos oferece então uma nova vida, com uma esperança eterna de que um dia Ele virá nos buscar. Amém? Vamos cantar mais uma música. Uma boa semana a todos. Que Deus nos abençoe.